Fala pessoal, aqui é o canal número 1 da Bolsa e eu sou o número 1. Como prometido, tá aqui a parte 2 do que eu andei fazendo no mercado financeiro na semana passada. Eu já postei o vídeo onde eu mostro que eu vendi 2 ações. Quem não assistiu, confere lá para ver o quanto eu ganhei de lucro nessas 2 ações. E confere esse vídeo aqui para ver o que eu tô comprando, que é o mais importante, né? Já vendi 2 ações, tem que comprar alguma coisa, né? Então confiram aí qual ação que eu tô comprando, que para mim tem o potencial de subir 150% em aproximadamente 2 anos. Ficaram curiosos? Confiram. Banco Inter. Eu decidi realocar parte do valor que eu recebi das vendas de Nubank e Lojas Renner comprando o Banco Inter. Não é uma necessidade, só porque eu vendi um banco que era o Nubank, comprar outro banco. Eu compro o que eu acho que está mais barato na Bolsa de Valores, que está com uma oportunidade de valorização muito grande. Não precisa ser do mesmo país, não precisa ser do mesmo setor, a empresa só precisa estar barata para eu comprar. E nesse caso eu tinha 0 ações do Banco Inter no início do mês, como está falando aqui, e eu comprei 50 ações a R$ 38,33. Para mim, essa é uma ótima compra porque eu estava tendo dificuldades de achar ações para comprar esse mês. Tá difícil, a bolsa subiu muito e Bovespa está em touro de ouro, que é quando o índice bate a máxima histórica. Estados Unidos também está quase na máxima histórica, ele voltou tudo que ele tinha caído esse ano, o SP500, o índice das empresas americanas, então tá difícil. Porém, como o dólar deu uma caída, isso ajudou a comprar o Banco Inter, e o Banco Inter mostrou mais um resultado incrível nesse último trimestre, o primeiro trimestre de 2025. Vamos dar uma olhada? Tá aí, olha que escadinha, galera. Poxa, um banco que entregava 11 milhões aqui de lucro no primeiro trimestre de 23. Poxa, hoje está entregando 287. Poxa, é muita coisa. É um crescimento absurdo. É bem similar àquela escalada que o Nubank teve nos últimos trimestres. Só que, como eu falei, o Nubank ele já está mais maduro. E o preço que você paga no Nubank hoje para o lucro que ele entrega é muito caro. O Nubank hoje ele está negociando, acho que 20 vezes mais do que o Banco Inter. O Banco Inter vale 3 bilhões de dólares, se não me engano, e o Nubank está valendo 60 bilhões de dólares. Poxa, o Nubank vale mesmo 20 vezes o Banco Inter? Será? Para mim, não. Para mim, o Banco Inter está subvalorizado, ele está abaixo do preço justo dele. E eu vou mostrar aqui algumas das contas que eu fiz para chegar a essa conclusão. Então tá aqui um crescimento tanto em lucro gigantesco e um crescimento de clientes. Olha só, o total de clientes crescendo de 26 milhões de clientes para 37 milhões de clientes. Baita crescimento também. E olhem aqui também, 12,9% de ROI. Essa informação vai ser muito importante lá na frente para a gente fazer nossas contas. 12,9% de ROI significa o quê? O ROI é o retorno sobre o capital. Todo o dinheiro que tem lá no banco, ele rentabiliza 12,9%. Ou seja, se o banco tiver 100 milhões sobre gestão, ele vai rentabilizar, ele vai dar de lucro 12,9 milhões. Então vamos lá. O que a gente espera para o futuro do Banco Inter? Esses 2 slides que eu tenho aqui, essas informações, vêm da onde? Vem direto do resultado da empresa. Se você pesquisar Banco Inter resultados no Google, você vai ter acesso a essas mesmas informações. Simples assim, bem bonitinhas, fáceis de ler, dificuldade nenhuma de entender. O único problema que me incomodou foi que a visibilidade desse gráfico aqui, alguns números ficaram muito pequenos e a escolha de cores aqui ficou complicada. Aqui no início vocês vão ver que começa esse gráfico mostrando os dados do terceiro trimestre de 22, tá? Para quem está com dificuldade de ver. Então aqui começou o plano 60-30-30.
do Banco Inter, como vocês veem aqui em cima. Esse plano está sendo chamado assim pela própria empresa porque eles querem alcançar 60 milhões de clientes no total, 30% do índice no índice de eficiência e 30% de ROI. Até quando eles querem alcançar isso? Em 2027, que é logo ali, pessoal. A gente já está praticamente na metade desse plano. Agora que a gente chegou ao primeiro trimestre de 2025. Clientes totais vai subir, se não me engano, por volta de 57%, considerando que já está em 38 milhões, vai chegar a 60 milhões. O ROI vai mais do que dobrar. Vai ser um plano de crescimento muito agressivo. Só que como a gente viu, o Banco Inter está entregando um crescimento muito agressivo mesmo. Então é totalmente crível, dá para acreditar que ele vai entregar esses números. A própria empresa está falando que essa é a meta. O índice de eficiência aqui também, para quem não sabe, é a relação entre despesas e receita de um banco. Então, quanto menor, melhor. Porque vocês vão ver que todas as outras estatísticas, clientes totais e ROI, é uma expectativa que cresça, né? No caso do índice de eficiência, a gente quer que diminua. Ou seja, 48% aqui é o quanto está gerando de custo para a receita do banco. Diminuindo para 30%, vai ter um lucro maior, porque os custos vão diminuir frente à receita. Então, também é um crescimento gigante aqui que vai dar um resultado muito bom para a gente se o banco conseguir alcançar esses números. E pensando que isso é só até 2027, o banco vai continuar existindo depois disso. Não vai parar aí. É só uma meta até 2027. Vamos para os números então para saber se o Banco Inter tá barato ou tá caro? Vamos lá. Na análise, hoje o Banco Inter ele custa no mercado de ações para você comprar todas as ações do Banco Inter, ou seja, o valor de mercado dele é 17,1 bilhões de reais. Eu coloquei em reais para facilitar a conta, todos os números no mesmo valor monetário. O lucro dos últimos 12 meses, lucro UDM, últimos 12 meses, é de 1 bilhão de reais. E o lucro do primeiro trimestre anualizado, por que eu fiz o lucro do primeiro trimestre anualizado aqui como comparação? Porque, pessoal, em 2024, os últimos 12 meses são compostos pelo quê? O primeiro trimestre de 2025 e os 3 trimestres do ano passado do Banco Inter. Só que não tem como a gente considerar que o Banco Inter vai ter o mesmo resultado nos próximos trimestres que ele teve nos trimestres anteriores. Ele tinha 33 milhões de clientes aqui no segundo trimestre de 2024. Ele já tem muito mais clientes e vai conseguir muito mais. Então, eu considerei nem o lucro futuro aqui com os clientes que ele vai receber nessa conta aqui para ver anualizar o primeiro trimestre de 2025. Eu peguei, se o Banco Inter hoje, com os dados, com os clientes que ele tem, que são 37 milhões, e o lucro que ele conseguiu, 287 milhões aqui, se ele conseguir repetir isso um ano inteiro em 4 trimestres, quanto que daria esse lucro? Que dá 1,15 bilhões, já daria 15% a mais do que a conta com os últimos 12 meses. Então, a gente tem que saber ler os dados da maneira correta. Muito site de valuation, né, de precificação de ativos, ele coloca o preço sobre o lucro dos últimos 12 meses, que é o comum. Só que não dá para considerar não dá para fazer essa conta para um banco, para uma ação, para uma empresa que está num crescimento tão agressivo, senão você fica muito olhando no retrovisor e você perde a visão de como a empresa está hoje e fica demais olhando como ela estava lá atrás. Vamos olhar os próximos números aqui para a gente fazer a nossa precificação do Banco Inter. O PL atual dele então é qual? PL é o quê? É o preço sobre lucro, é quanto você paga e quanto você recebe de lucro. No caso, então, a conta ela é feita de maneira simples. O preço atual do Banco Inter é qual? 17 bilhões dividido pelo lucro dele de 1 bilhão. Ou não falei as vírgulas agora, né? Que daria o quê? Uma relação de 14,87. Então é isso. Cada R$ 14,87 que você paga no Banco Inter, você recebe R$1 de volta.
Poxa, tem outras empresas hoje que você consegue comprar, que você vai receber mais, pagando menos até? Tem outras empresas. Só que com esse crescimento do Banco Inter, você paga R$14 nele hoje para receber R$1, sendo que daqui 2 anos você vai estar recebendo muito mais do que R$1 de volta de lucro. Em comparação com outros bancos, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, você paga menos e para receber um retorno maior também. Só que olhando o lucro de hoje, o Bradesco e Itaú, eles têm muito mais clientes do que o Banco Inter. Eles não vão conseguir crescer os clientes na mesma taxa que o Banco Inter cresce. Nem o Nubank vai conseguir, mesmo o Nubank tendo um crescimento grande nos últimos anos. Porque eles já têm muitos clientes. O Banco Inter tem muito mercado a ganhar e ele tem muito a melhorar. O Banco Itaú e o Bradesco, por exemplo, eles já estão maduros. Eles já estão no máximo de rentabilidade quase que eles conseguem alcançar. Diferente do Banco Inter, que ele pode melhorar muito mais o negócio dele. Tirar custos, como o índice de eficiência vai diminuir, e melhorar o quanto eles geram de lucro com os produtos que eles oferecem para os clientes. Fechou? Então eu aceito pagar um pouco mais caro no Banco Inter do que eu pagaria no Itaú e no Bradesco. Porque eu vou receber um lucro lá na frente muito melhor, muito maior. Vamos lá. Vamos colocar em porcentagem o quanto aqueles números do Banco Inter estão falando que ele vai crescer. 132% no ROI, que é o retorno sobre o capital, como eu falei, e 58% no crescimento de clientes, na quantidade de clientes. Isso vai dar 266 de aumento de lucro. Poxa, pessoal, olha os juros compostos aqui. 132% de aumento de capital, 58% de aumento de clientes, vai dar 266 de aumento de lucro. É muito lucro. É uma quantidade enorme que vai aumentar. Para o Banco do Brasil, Itaú, aumentarem tanto assim o lucro deles, vai demorar uns 15 anos. Enquanto a gente está falando aqui do Banco Inter, que vai alcançar, a previsão é que ele alcance esses números daqui 2 anos. É um curto prazo, galera. Um curto prazo já gerando um retorno enorme. Poxa, então eu quero muito participar desse lucro do Banco Inter, né? Então o PL dele, a relação de preço-lucro, para ver quanto que eu estou recebendo para quanto eu estou pagando em 2027, eu vou considerando o preço que eu estou pagando hoje, que é 17 bilhões. E o lucro futuro que ele vai ter, que é de 4 bilhões, considerando esse aumento, eu vou estar pagando uma relação de a cada R$4 que eu pago no banco, eu recebo 1. É 25% de lucro, pessoal. E é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Ação que eu acredito que tem potencial de se valorizar, como eu falei no início do vídeo, 150% até o fim desse plano de evolução do Banco Inter. Então, não quer perder mais nenhuma ação que eu estou comprando ou vendendo? Se inscreve no canal, dá like no vídeo se gostou e comenta o que você está comprando, o que você está vendendo. Lembrando, nada nesse vídeo e nenhum outro vídeo é uma recomendação de compra ou venda. Cada um decide o que faz com o seu dinheiro. É isso, pessoal, e até o próximo investimento.